Pessoal, nossa aula de hoje vai ser uma aula explicativa sobre o assunto que nós começamos na aula passada, em que eu enviei um vídeo para vocês que ilustrava a lenda da Comadre Florzinha. Então esse vídeo ele foi introdutório para nós falarmos um pouco sobre o gênero lenda. O gênero lenda é um gênero que faz parte da literatura popular, da literatura oral. O que é isso, professor? O que é a literatura oral? A literatura oral, ela é uma literatura, ou seja, ela é a arte da palavra, a arte da escrita, em que é passada de geração em geração. E com o passar do tempo, essa história, por não saber quem é o autor, quem foi que inventou, que costumeiramente essas lendas, elas surgem a partir de povos, vamos dizer assim, os indígenas, por exemplo, né? Nós temos muitas lendas que fazem parte do nosso folclore, que elas são de origem indígena, como por exemplo a Iara, o boto cor-de-rosa, o boitatá. Nós temos também a lenda do Saci Pererê, nós temos a lenda da mula sem cabeça. Então são histórias que contam acontecimentos que não são reais, que se misturam com os que são reais. Ou seja, há uma mescla, né? Há uma mistura de personagens, tanto personagens que realmente existem com personagens que não existem. Como, por exemplo, o boto cor-de-rosa. Existe o boto, né? Isso é um animal, mas não existe uma mula sem cabeça, né? Que tem o fogo, no lugar da cabeça tem um fogo. Então, nós temos também o boitatá, que é a cobra de fogo, também não existe, mas é uma história que foi inventada, não é isso, pelos indígenas para explicar acontecimentos naturais, ou seja, acontecimentos da natureza. Porque a lenda ela é da literatura, ela faz parte da literatura. Como eu falei, a lenda ela é o quê? Fictícia, mas também tem uma mistura com o real, certo? Então ela é produzida a partir da imaginação do homem para explicar acontecimentos que ele não tinha cientificamente a resposta, certo, pessoal? Então a lenda ela surgiu também por necessidade do ser humano de explicar a origem do fogo, como surgiu a macaxeira ou a mandioca, a lenda do Guaraná, como são muitas conhecidas, né? Muitas lendas dessas são conhecidas por nós. A gente passa a nossa infância ouvindo sobre essas lendas, né? Desde a educação infantil até os dias, né, de hoje, até você terminar, você sempre ouvirá sobre essas lendas. Então, são histórias, né, que vêm da ficção, inventadas, mas que tem também uma mistura do real, certo? Elas têm uma característica de se moldar com o tempo ou região. Uma lenda que tem um nome em determinada região, em outra região pode ter outro nome, certo? Assim os detalhes vão aumentando, a cultura e a tradição popular entram e tornam as descrições mais caprichadas. Antigamente o termo era relacionado às histórias de santos. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. São relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Porém, com o decorrer do tempo, a ciência ela foi se aprimorando, as pessoas foram pesquisando, não é? Os estudiosos, os cientistas, e aos poucos a lenda, ou seja, aquela crença foi deixada um pouco de lado e passou a dar ênfase àquele conhecimento científico, né? Então a lenda, muitas vezes nós lemos uma lenda para mais divertimento, para você se distração, ok, pessoal? Então o gênero lenda, ele é um gênero que
faz parte da literatura oral, certo? É um gênero que vem de geração em geração, não se sabe ao certo quem foi que escreveu, mas sabemos a origem, que muitas vezes, como a nossa cultura ela tem muitas raízes indígenas, africanas, então a maioria das nossas lendas elas se originam desses povos. Se nós formos fazer uma comparação entre o que é lenda e o que é mito, né, a gente pode ver que existe uma diferença, existem algumas diferenças. O mito, ele sempre vai trazer, um contexto histórico por trás e sempre vai trazer uma figura, um personagem que fez algum feito, certo? Nessa história. Como temos os deuses, né? Lendas antigas e seus significados. Então, esses deuses, eles são os personagens principais dessas histórias, que são os mitos. Como eu falei, né, os mitos, eles utilizam de deuses, heróis, né, e personagens sobrenaturais que conseguem fazer, né, coisas que fogem do que é natural, certo? O objetivo do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência não havia explicado ainda. Então a gente pode ver que a lenda e o mito, eles têm muita semelhança e que muitas vezes a gente se confunde um pouco sobre esses dois tipos narrativos, né? Que são histórias que são contadas. Então eles são textos narrativos, né? O mito ele puxa um pouco mais para o explicativo e a lenda ela puxa mais para o narrativo, ou seja, o que predomina na lenda é a sequência narrativa, né? O tipo do texto é narrativo. Já o mito ele traz mais uma sequência explicativa, né? Então nós temos alguns exemplos de mitos que por exemplo, de Édipo Rei, de Ra, Deus do Sol, de Perséfone, de Eros, de Aquiles, da Fênix, de Hércules, Vênus, da Caixa de Pandora, do Prometeu acorrentado. Então esses são mitos que trazem uma explicação sobre algum acontecimento do mundo, né, da origem do mundo, do que acontece no mundo, enquanto que a lenda ela traz um personagem, né, que também tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa explicação sobre acontecimentos naturais. Porém, o que diferencia o mito da lenda é que o mito ela traz o quê? Mais histórias de heróis, de deuses, não é isso? Então, nós temos nas lendas Curupira, Iara, Boto Cor-de-Rosa, o lobisomem, a comadre Fulozinha, Papa Figo, Papai Noel, a Cobra Grande. Então, a gente vê, né, que são lendas muito conhecidas nossas, certo? Então, o que a gente pode resumir, né, sobre esses dois tipos de textos. Então, em resumo, nós podemos dizer o quê? Que as lendas, elas são o quê? Textos narrativos. Textos narrativos que trazem acontecimentos, tanto fatos que se mesclam, que se misturam, fatos reais com fatos irreais, né? Inventados pela mente humana, né? As lendas, elas narram sobre a cultura e a tradição popular, ou seja, sempre o personagem principal daquela lenda faz parte da cultura local, né? Faz parte da cultura, do folclore daquela região. Como nós temos a comadre Fulozinha, que vocês conhecem, que vocês gostam muito dessa lenda. Enquanto o mito narra a história de heróis, de feitos, não é isso? De pessoas que conseguiram, né? Vamos dizer assim, uma vitória, algo que foge do real, né? E vai para o imaginário, não é isso? E também o objetivo do mito é também transmitir conhecimento, né? E explicar fatos que a ciência não havia explicado ainda,
Como eu disse, hoje a ciência ela já está mais avançada, certo? Então, os mitos eles perderam um pouco do espaço, mas que nós ainda estudamos e conhecemos muito mitos, certo, pessoal?